Olá, bem-vindo a mais um episódio do Quem Escuta um Conto, Cresce um Ponto. Meu nome é Rafael e hoje nós vamos fazer a leitura e uma interpretação de um mito africano. Sim, é a primeira vez nessa série que a gente vai abordar um mito e não vai ser a última vez. Esse mito encontra-se nesse livro aqui, As Melhores Histórias da Mitologia Africana, de A.S. Franchini e Carmen Seganfredo, da editora Artes e Ofícios. Para quem tiver interesse, é um livro bem interessante. O conto de hoje, ou melhor, o mito de hoje, é A Dança de Amor de Oxum. Quem quiser acompanhar e tiver o livro, está lá na página 201. Então vamos dar início à leitura desse mito africano. A Dança de Amor de Oxum. Poucos sabem que Ogum, antes de ser um incansável trabalhador das forjas, foi um hábil caçador. Porém, quando houve a distribuição das tarefas e atributos de cada deus, Ogum optou por lidar com o fogo e os metais, tornando-se desde então o deus da metalurgia. Acontece que, com o passar do tempo, o deus cansou-se de lidar com o fogo e o metal. Para mim chega, disse ele certo dia, dando as costas à forja e partindo rumo à floresta. Assim que souberam da extravagante atitude do deus, todos os demais ficaram pasmos. Por que fez isto o louco? Dizia Oxalá, sem encontrar resposta. Deuses e deusas foram em busca de Ogum, mas ele não queria saber de conversa. Fora! Não quero mais saber de forjas, bradava ele, feliz com sua nova vida de bruto das florestas. Acontece que somente ele conhecia o segredo de transformar o metal em ferramentas e armas, de tal sorte que logo as antigas começaram a estragar, sem que houvesse novas para substituí-las. Já não há mais uma única enxada que preste em toda a cidade, bradavam os lavradores. As lanças também haviam enferrujado, e toda coisa de metal aos poucos se deteriorava, obrigando os habitantes de Ifé a voltarem a fazer o uso de suas velhas ferramentas de madeira e a se lamuriarem. Diante deste quadro desolador, os deuses resolveram reunir-se em urgente concílio. Olorum, o Deus Supremo, exigiu dos demais que dessem um jeito de trazer Ogum de volta às suas lides ferreiras. Já tentamos de tudo, disse Exu, o Deus mensageiro que gastara as solas dos pés de ir à mata para trazer o Deus Fujão de volta para Ifé. Mentira! Exclamou o Deus Supremo. Se tivessem tentado de tudo, teriam encontrado a solução. Tentem de tudo, seus ineptos, tentem de tudo. Um silêncio de medo e impotência desceu sobre a assembleia, até que a voz de uma das mais belas deusas do panteão africano, a encantadora Oxum, elevou-se como um raio de esperança. Estou certa de que posso convencê-lo a voltar. Assim como os rostos dos náufragos voltam-se avidamente na direção do ruído de um fio de água imprevisto, assim voltaram-se todos os rostos divinos na direção da voz da belíssima deusa. Está segura do que diz? Disse Oxalá, entre apreensivo e esperançoso. Seguríssima, exclamou ela. Vou agora mesmo à floresta. Enquanto isso, vocês me aguardarão na entrada da cidade. Que me arranquem os cabelos se não trouxer Ogum de volta pela manhã.
tente de tudo, exclamou Olorum, enquanto via a deusa afastar-se. Era noite fechada na floresta onde Ogum internara-se. Iluminada apenas pela luz da lua, pelas luzes da lua que passavam por entre as folhagens, o deus da metalurgia repousava de mais um dia de caçadas. Restos de carcaças de animais estavam espalhadas ao redor do seu leito, que ele improvisara em uma clareira. Ogum mais parecia o deus Oxóssi, o legítimo deus da caça, do que ele próprio. Oxum aproximou-se pé ante pé do local onde o deus ressonava. Vestida apenas com 5 lenços transparentes presos à cintura, como farrapos esvoaçantes de uma vaporosa saia, ela começou, então, a executar os passos de uma dança sensual. A princípio suaves, seus movimentos evoluíram rapidamente para os de uma selvática dança. Quem está aí? Disse o deus, acordando com o impacto dos pés da deusa sobre o solo. Com o arco nas mãos, já se preparava para lançar uma seta, quando viu-se paralisado pela imagem rodopiante da deusa. O que quer aqui? Disse ele ao reconhecê-la. Oxum, no entanto, não disse nada, continuando a executar seus sensualíssimos passos. Ogum não sabia se olhava para os seios despidos da deusa, que chacoalhavam divinamente, ou para os 5 véus que os rodopios faziam esvoaçar como as pétalas de uma grande flor que o vento parecia prestes a expulsar para longe. Mas, se havia para o deus alguma palavra inadequada neste momento, era justamente essa: expulsar. Sem emitir qualquer outro som que não os gritos e os gemidos selváticos da sua dança, Oxum aproximou-se do deus e lambuzou seus lábios com um líquido doce como mel. Muito bom, disse ele, como que hipnotizado. Ogum esteve certo de que a deusa colhia o mel do seu próprio corpo, eis que trazia o gosto, o cheiro e o calor de sua própria pele. Então, repentinamente, ela começou a afastar-se, sem parar de dançar. Espere, volte, disse ele, ainda com o gosto adocicado nos lábios. Oxum, porém, continuou a afastar-se, porém não tão rápido que o impossibilitasse de segui-la. E assim atravessaram ambos a floresta, ela a dançar e a seduzir, e ele a persegui-la sem nunca poder tomá-la nos braços. Todas as vezes que ele parecia exausto e cansado da sedutora caçada, o movimento habilíssimo da deusa fazia com que um dos véus se erguesse suficientemente alto para deixá-lo enlouquecido de desejo. Dê-me, de uma vez, estes véus, dizia ele, sem nunca poder arrancá-los. O dia já raiava quando Oxum surgiu da mata a rodopiar como um pequeno redemoinho negro de 1000 membros e 1000 véus esvoaçantes. Sua pele negra e suada reluzia aos primeiros raios do sol. Vejam, é Oxum quem retorna, exclamou Iemanjá. Sim, e Ogum também vem junto, vejam, exclamou um Oxalá escarlate de alegria. Oxum passou pelos deuses, sempre a rodopiar, trazendo, como por um cabresto invisível, o deus da metalurgia, que só foi parar às portas de sua antiga oficina. Só então a divina Oxum cessou seu bailado e, como por encanto, Ogum voltou a si. O que foi? Nunca me viram? Disse ele, todo desenchabido. Oxum, afante, tinha os seios lavados de suor, bem como os véus, que agora estavam inteiramente colados às suas coxas, como as saias translúcidas de uma vespa.
Bendito seja Deus amado, que decidiu retornar para Ifé, disse rapidamente Iemanjá, sem dar-lhe qualquer chance de reação. Sim, sabíamos todos que não nos abandonaria para sempre, disse a deusa dançarina, depositando um beijo mais que fraterno nos lábios do deus. Ao sentir outra vez na boca o gosto do mel, Ogum cedeu finalmente. Está bem, reassumirei minhas funções. Aliás, era isso mesmo o que eu pretendia fazer. Um coro de vivas e urras cortou os ares enquanto o deus, tomando a sua dançarina hipnotizadora pela mão, levou-a rapidamente para sua oficina. Antes, porém, de acender as forjas, quero ver o final dessa dança escaldante. E foi assim que os deuses e os homens voltaram a gozar, outra vez, dos benefícios do ferro. Como podemos ver, trata-se de um mito africano onde tem duas personagens, digamos, principais: Oxum e Ogum. Ogum, o deus do ferro, da metalurgia, resolve largar suas atividades, seus afazeres e ir para a floresta. Oxum, por sua vez, foi a única deusa que conseguiu fazer com que Ogum retornasse às suas atividades, ao seu posto, enquanto todos os deuses tentaram e nenhum deles conseguiu sucesso. O título desse mito é A Dança de Amor de Oxum. Temos aqui possibilidades várias de interpretações. Se seguíssemos a literalidade, talvez, ou as interpretações ou interpretação mais próxima da literal, nós ficaremos mais ligados ao aspecto da sensualidade e do erotismo, que também é válido. Mas eu quero propor uma hermenêutica mais profunda, uma busca interpretativa além da literalidade, a que visa os símbolos, o simbolismo. E para isso, eu selecionei 2 pontos que são fundamentais para essa linha interpretativa que eu vou abordar com vocês, que é o ferro, a metalurgia, o sentido de ferreiro, e o mel. Para que eu pudesse elaborar um pouco e aprofundar no simbolismo desses 2 aspectos, desses 2 elementos, o ferro e o mel, eu utilizei de um livro, na verdade, de um dicionário de símbolos, que me ajuda também não só para as interpretações de mitos, de contos, como também nos aspectos oníricos, né, dos sonhos, que a gente o trabalha nas análises, na psicoterapia. É esse livro aqui, esse dicionário de símbolos. Recomendo a vocês, caso tenham interesse, do Jean Chevalier e Alain Gerbrand, da edição revista, da editora José Olímpio. E ali, então, eu vou mencionar para vocês os sentidos simbólicos selecionados aqui de ferro e do mel. Para isso, eu farei a leitura aqui para vocês. O ferro como símbolo de robustez, de dureza, de obstinação, de rigor excessivo e de inflexibilidade. Olha só, o ferro como símbolo de robustez, de dureza, de obstinação, de rigor excessivo e de inflexibilidade. O nosso Deus aqui é o Deus do ferro, é o Deus que mexe com o ferro. É o Deus, então, que mexe, que está num sistema da sua tarefa de robustez, de dureza,
de obstinação, de rigor excessivo e de inflexibilidade. Esse ponto do ferro, esse elemento, essa característica do ferro, é trabalhada pelo ferreiro, então pelo Deus, do nosso caso aqui. Mas repare que ele escolheu essa tarefa. Ele escolheu ser o Deus da metalurgia, o Deus ferreiro. A sua escolha inicial teve uma motivação, a qual desconhecemos aqui nesse mito. No entanto, temos a ideia de que, por ter sido uma escolha, e ele antes era um deus caçador, ou melhor, ele antes caçava, então, por ter essa escolha, teve uma motivação, digamos, interna. E assim ele o fez, ele assim seguiu. Até que chegou o momento que ele disse: Eu não quero mais, não aguento mais. E isso nos remete a quantas vezes nós presenciamos alguém ou a nós mesmos nessa fase de eu não aguento mais, eu não quero mais. Muitas das vezes nós falamos isso e não mudamos. Mas esse Deus resolveu. Eu não aguento mais, não quero mais mexer com metalurgia, com ferro. Fim. Acabou. Não quero mais a minha oficina. E ele se lançou para a floresta. Não é à toa que ele se lança para a floresta. O que a floresta pode simbolizar aqui para nós? Ele sai de um convívio social e vai para um lugar sozinho. Eu não sei se vocês já estão percebendo semelhanças com momentos da nossa vida em que a gente se isola. A gente se isola de um convívio social e a gente quer ficar mais sozinho, a gente quer ficar mais no quarto, a gente começa a nem cuidar direito da nossa higiene. Um exemplo aqui, nesse mito, é que o deus caçava e os restos das suas caças ficavam perto do seu leito, perto da sua cama improvisada em uma clareira. E os outros deuses tentavam trazê-lo de volta. E ele não queria ninguém ali. Veja, trazer de volta o Deus não é obrigar o Deus a volte a retornar às suas funções para que as coisas funcionem. Vamos olhar por outra maneira. Volte para as suas funções porque você pertence àquilo. Volte para o que você é. Volte para a sua natureza. E como eu posso afirmar que volte para a sua natureza? Porque enquanto ele estava nesse processo de caça, de isolamento, e aqui está a passagem do mito, que eu vou até fazer a leitura para vocês, ó. Gente, eu me perdi. Ó, ele estava mais parecido com o deus da caça do que com ele mesmo. Eu quero encontrar essa parte aqui no, no livro, que eu me perdi nessa parte do livro. Mas vocês vão fazer essa lembrança. O deus Ogum se parecia muito mais com o deus da caça do que com ele. O que é isso? Ele estava fora da sua natureza, ele não estava identificado em si. E todos nós passamos por isso. E algumas pessoas podem, inclusive, estar vivendo essa situação. E de nada adiantou todos os esforços de todos os deuses, exceto de uma deusa, a Oxum. E ela, de uma forma muito perspicaz, vai até Ogum e, literalmente, se a gente quiser olhar dessa forma, vai seduzi-lo. Mas eu vou propor um outro olhar aqui. Não estou excluindo esse olhar da sedução.
mas eu quero propor um outro olhar. Oxum, através de toda a sua habilidade, teve uma capacidade pontual, certeira, de despertar algo em Ogum. O que ela despertou? O que ela despertou é o que faltava nele. Não é a sensualidade que eu vou dizer, é o desejo. É o ponto erótico. E erótico aqui é para além do sensual. É no sentido de dar vida, de dar luz, ou de dar cores, de dar vivência, de trazer desejo. Com isso, ela desperta no Deus a imaginação. E aí vocês podem pensar, nossa, mas isso é uma coisa simples ou uma coisa sem validade? Não, não é. Veja que foi através do desejo dele, despertado por ela, que ele pôde se mover e sair daquele ponto de isolamento. E sair daquela identificação com outro Deus do que com ele. Foi através do desejo que ela despertou nele que ele pôde então imaginar, pôde então dar vida à sua imaginação, pôde então dar vida à vida, pôde então dar cores à vida, pôde então, como a gente vê muito na perspectiva junguiana e também na freudiana, a presença de Eros. Eros é aquele Deus que traz a vida, traz as cores, que traz o desejo. E o desejo aqui não está limitado ao sexual, está aberto. É o Deus que traz isso. Só que no nosso mito, o olhar convida para esse olhar do erotismo sensual. Mas a gente pode expandir isso, e essa é a nossa tentativa aqui. Então, ela, sabiamente, consegue fazer com que o Deus saia do seu isolamento e volte. Mas eu quero também que você tome nota de um pequeno detalhe. Ele não estava completamente decidido a ficar ali, porque se ele tivesse, ele teria expulsado a deusa, concordam? Ele já estava com arco e flecha já apontado e preparado para atirar nela. Ele não sabia quem vinha. Quando ele viu que era ela, ele parou. E ele não decidiu expulsá-la. Quando isso o conto traz, o que demonstra para nós? Que o Deus tinha uma abertura, tinha um fio de esperança de retornar ao que era. Mas é claro que não é retornar ao que era antes. E daí vem o mel. Mas o que o mel tem ligação com o não retornar com o que era antes? O mel, para muitas das mitologias, e especialmente para a grega, por exemplo, tinha um significado de renovação. Além, é claro, de ter um significado, um simbolismo erótico, ele também tinha um de renovação, de morte e renovação e renascimento. Não é à toa que a Oxum utiliza do mel para seduzir ou hipnotizar ou despertar em Oxum um desejo, uma revivificação. E através disso, ela, com sua dança, alimentando o desejo dele, estimulando a sua imaginação, consegue retirá-lo daquele local de isolamento que ele estava. Trazendo para nós, muitas das vezes, quando estamos semelhantes a Ogum, isolados, não quero mais nada, não quero fazer mais nada, não quero ser o que eu era, quero largar tudo e ficar ali.
Pode ser que a gente esteja numa fase de ausência de desejo, de ausência de imaginação, o que é normal, o que é natural. Mas que há em nós um espaço para que algo que clame, que desperte o desejo em nós e, consequentemente, a imaginação, seja possível. No caso do mito, foi uma deusa que veio até ele e o despertou. É interessante a gente notar que, se a gente imaginar tudo isso como um aspecto da nossa mente, foi o lado inconsciente de um Deus, o lado feminino dele, portanto, o seu lado contraparte da sua consciência, o seu inconsciente, que veio e o despertou em algo. Era um desejo inconsciente que alimentou e foi retroalimentado pela imaginação e permitiu com que ele saísse daquele estado e renascesse. Daí o mel, a presença do mel. O renascimento é o fim de uma vida e o recomeço de uma nova vida, na função que era dele, naquilo que era ele também, que é o Deus da metalurgia, não mais se identificando ao Deus da caça, não mais deixando de lado o que ele era. Então, esse mito, que por mais que seja o título dele, A Dança de Amor de Oxum, que a gente também pode fazer uma interpretação por essa perspectiva, pela dança de Oxum, pela sensualidade, que é possível porque é empírica, porque é existente em nós, o que eu quis hoje trazer é um olhar, buscar um olhar um pouco mais profundo da coisa, ou um olhar mais simbólico, que ainda há espaço para mais aprofundamento, mais simbolismo. No entanto, apresentar essa perspectiva, eu imagino que possa fazer ligações com o que a gente viveu ou o que a gente vive, ou com algo que alguém está vivendo. Alguém pode estar nessa situação de Ogum e se sentir ou querer estar isolado. A gente pode olhar para essa pessoa e perceber ou compreender que ela está numa fase ou num momento de ausência de um desejo, de ausência, portanto, de uma imaginação, que esse aspecto de Eros, do erótico, não necessariamente do erótico sensual, mas do erótico de cores de vida, está ausente ali. E que há uma necessidade de que esse aspecto de Eros faça presença lá. Só que tem que haver uma combinação dessa presença de Eros com a possibilidade de recepção de Eros por parte dessa pessoa. Seja você, seja alguém que você conhece. Ou se você até mesmo passou por uma situação como ele, como Deus, de se isolar, e como você saiu disso? E será que você saiu disso? E outra coisa, nessa necessidade de, eu não quero mais nada, antes mesmo da gente ir para a floresta, talvez a gente possa dar uma abertura para a presença de Oxum, ou de Eros, no caso paralelo que eu estou fazendo. Buscar ou identificar ou encontrar, melhor, um desejo que vai alimentar a nossa imaginação, e a nossa imaginação vai alimentar esse desejo, de modo que a gente pode se sentir renovado ou renovar, ou aquilo que muito se diz ultimamente, dar sentido à coisa. Essa é a ideia desse mito, ou melhor, da interpretação que eu trago para vocês desse mito. Qual ou quais seriam as interpretações que vocês fariam dele? É cabível isso que eu falei, essa interpretação que eu disse? Vocês acham que é cabível? Cabível? Faz sentido para você, de alguma maneira?
Se faz sentido para você, que bom, pode ser útil. Se não faz, a interpretação não faz, talvez o mito faça sentido na interpretação que você vai dar para ele. Note a interpretação, a sua perspectiva. Diz muito a respeito do seu momento, da sua constituição, ainda que momentânea, dessa constituição psíquica. Eu desejo a vocês um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, e a gente se encontra num próximo Quem Escuta um Conto, Cresce um Ponto. Até lá!